Bom, turminha, agora nós vamos fazer português, tá bom? Página 31. Então, enquanto vocês vão abrindo aí o português na página 31, vamos relembrar aí um pouquinho. Então, na última aula, né, vocês estavam vendo sobre os tempos verbais, né, o passado, o presente e o futuro, né? Leram aí um textinho dos Jogos Paralímpicos, né? Então, hoje a gente vai continuar em português, página 31, bom? Então, olha lá. Hora de organizar. Nesse capítulo, você aprendeu que os jornais são um meio de comunicação de grande importância e que trabalham principalmente com os gêneros textuais jornalísticos, notícia e reportagem, que possuem algumas características em comum. Além disso, compreendeu a função dos pronomes para se obter a coesão de um texto, identificou a aplicação e aplicou alguns tempos verbais em frases. Faça as atividades a seguir e verifique se ficou alguma dúvida em relação ao que você aprendeu. Então, vamos lá. 1. Leia esta notícia e responda as questões. Austrália, medalha de ouro no rugby em cadeira de rodas. Brasil é o 8º lugar. Com direito a 10.570 pessoas para a grande final, recorde mundial da modalidade e recorde nacional para qualquer rugby. O rugby em cadeira de rodas se despediu da Arena Carioca e da Rio 2016 com a Austrália faturando a medalha de ouro pela segunda Paralimpíadas. Então, grifa aí pra ti, ó. Austrália faturando a medalha de ouro pela segunda Paralimpíada consecutiva ao vencer os Estados Unidos em uma final de arrepiar na prorrogação por 59 a 58. Então, grifa lá, de Austrália até 58. São informações importantes. Japão, por sua vez, despachou o Canadá, campeão dos Jogos Pan-Americanos de 2015, e levou para casa a medalha de bronze, sua primeira medalha na história da modalidade. O Brasil fechou os Jogos Paralímpicos com o 8º lugar, saindo sem vencer, mas mostrando grande evolução para uma modalidade que tem somente 8 anos de existência no Brasil. Então, naquela época só tinha 8 anos de existência do rugby aqui no Brasil. Estados Unidos e Austrália na decisão. No sábado, as semifinais provaram a força dos grandes favoritos ao ouro, diferente de outras partidas da fase de grupos. Austrália e Estados Unidos se impuseram com vantagens um pouco mais folgadas, mas em jogos que não foram nada fáceis. Os estadunidenses despacharam seus rivais canadenses por 60-55, dando troco nos vizinhos que no ano passado haviam batido os Estados Unidos na final dos Jogos Pan-Americanos. Já a Austrália não deu chances ao Japão e se impôs por 63-57. 32, gente. Prorrogação dourada. O domingo de despedida foi de novo recorde de público, superando a marca de 10.500 pessoas no ginásio. E os dois jogos finais foram bem distintos. No primeiro embate, o medalhista de prata de 2012, o Canadá, não teve fôlego para segurar a máquina japonesa, que já sonha alta para 2020, 52-50, para os asiáticos na decisão do bronze. Depois, a grande final foi entre as maiores potências do rugby em cadeira de rodas. Austrália, ouro em 2012, e Estados Unidos, ouro em 1996, 2000 e 2008. E o jogo correspondeu às expectativas, sendo dramático até o fim, com os dois lados empatando em 49-49 no tempo normal. Na prorrogação, os Steelers australianos, como são chamados, falaram mais alto e faturaram o bi com 59-58. Bate com 27 gols e Bond com 21. Foram os nomes dos verdes e ouros. Então, gente, a Austrália, ela venceu, né, mas ela foi para prorrogação. No tempo normal ficou empatado, na prorrogação, aí ela venceu por um pontinho só de diferença. Então, qual equipe foi campeã de rugby nos Jogos Paralímpicos da Rio 2016? Austrália, né, gente? Austrália, muito bem. Lembra que a gente até grifou lá no comecinho do texto. Austrália, medalha de ouro. B. Segundo o texto, foi uma vitória tranquila da equipe australiana? A Austrália venceu de boa? Não, né, gente? A gente
viu que no primeiro, né, no tempo normal teve empate e na prorrogação eles venceram por 1 ponto só, né? Então a pergunta é, segundo o texto, foi uma vitória tranquila? Não, né, gente? Não, né? Houve prorrogação. Então, houve prorrogação, né? E terminou com apenas 1 ponto de diferença, né? Então, terminou com a diferença de 1 ponto só. Terminou com a diferença de 1 ponto. Então, foi, ó, suado para a Austrália ganhar. Antes mesmo de ler toda a notícia, onde você encontrou as informações que responderam às 2 questões anteriores? Então, lembra que a tia Miriam pediu para grifar lá, gente, na página 31? Então, onde que a gente já encontrou essas 2 informações? Né? No primeiro parágrafo, isso mesmo. Então, a gente encontrou já no primeiro parágrafo. Né? Ou, como a gente chama isso, né? Ou lead, né? Primeiro parágrafo ou lead. 2. Qual foi o placar final da partida que definiu a medalha de bronze no rugby paralímpico? Então, vocês vão achar, gente, aí no texto onde que fala da medalha de bronze e vão preencher essa 2, tá bom? 3. Em sua opinião, há coerência no encadeamento entre as informações apresentadas nessa notícia? O texto parece claro? Né? Vocês acham que a notícia, né, estava clara, tinha ordem certinho, né? Tinha aí uma coerência para vocês entenderem? Ou vocês acham que não? Né? Então aí a gente tem que ver, o texto, né, ele está seguindo lá uma ordem, ele conta, né, tudo de acordo com o acontecimento, né? A gente não vai começar a contar uma história pelo final, né? A gente tem que começar a contar a história pelo começo, né? Então o texto aqui, ele conta essa história, né, na sequência, em ordem. Então vocês aí vão me responder essa 3, tá? Página 33. 4. Você já ouviu a palavra gandula? Imagine de onde essa palavra vem. Descubra sua origem completando adequadamente as lacunas do texto a seguir, com verbos no pretérito perfeito e pronomes pessoais apresentados no quadro abaixo. Então aí tem o quadro, né? Eles, passou, ela, os, dele, ficaram, fez, ficou, ele, foi. Então tem que preencher aí, gente, de acordo, tá? Então, por que chamam os buscadores de bola de gandula? Então, gente, aqui vocês vão preencher, vocês vão fazer essa atividade, tá? De acordo com essas palavras do texto. Então, por exemplo, vou ler só aí primeira parte aí. Bernardo Gandula, 1916-1999, foi um jogador argentino que fez parte da equipe do Vasco da Gama em 1939. Então, aqui a única palavrinha que se encaixa é o fez. Então, ele fez, né? No passado. Ele fez parte. Então, aí vocês têm que completar de acordo, né, com o que faça sentido, tá, turminha? Página 34. Então, ó, os Jogos Paralímpicos são o maior evento esportivo mundial envolvendo pessoas com deficiência. Realizam-se a cada 4 anos e em 2016 foram sediados no Rio de Janeiro. Pesquise uma notícia, gente, não precisa pesquisar notícia, tá? Vocês vão escrever aqui para mim um esporte, né, da sua preferência, né? E você pode aí colocar algumas informações sobre esse esporte, mas na modalidade paralímpica. Ah, tia, eu gosto muito de futebol, né? Como que é o futebol na Paralimpíada, né? Como que é o futebol paralímpico? Então, você vai escrever aí pra mim bem bonito, tá? Não precisa pesquisar notícia, nada. É só escrever as principais informações aqui sobre esse espaço. Não precisa recortar nada também. Só escrever, tá bom? Sobre esse esporte que você goste, né? Esse esporte paralímpico. Vôlei, futebol, né? Remesso de peso, sei lá. Tem vários jogos, várias modalidades de esporte. Então, vocês vão escolher o que vocês mais gostam e escrever aqui um pouquinho, tá bom? Tá, turminha? Então, português é isso. Página 35 de português a gente não vai fazer, tá bom?
A gente não vai fazer essa página, ok? Então, português por hoje é só. Turminha, beijo!